Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui agora para a nossa segunda aula do nosso curso básico em teologia. A matéria é Introdução ao Estudo da Teologia e hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa matéria que é tão importante, porque ela introduz o conhecimento teológico, ela inicia toda essa caminhada. Essa nossa jornada aqui vai ser uma jornada longa. Como eu disse na primeira aula, o curso básico ele é composto por 24 matérias, ou seja, vão ser 2 anos aí de uma caminhada de aprendizado, de busca, de crescimento e de avanço, não só no conhecimento, mas também no nosso relacionamento com Deus, porque quanto mais nós buscamos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós nos aproximamos do Senhor e conhecemos ao Senhor. E isso é muito importante. Então, a introdução, ela é o caminho, porque nós não podemos nos aprofundar em nada sem antes introduzir. Não é verdade? Introduzir conceitos, introduzir conhecimentos básicos, uma base, digamos assim. Por exemplo, eu diria que uma obra de alvenaria, a introdução, é a parte da estrutura, a parte lá onde vai se fazer a fundação. Porque a partir do momento que se faz a fundação, que teve ali a introdução da obra, que você preparou a estrutura, dali para frente é só crescer e avançar. Então, a introdução ao estudo da teologia, ela é de fato essa nossa base, essa nossa estrutura, esse nosso alicerce, para que a gente consiga certamente fazer grandes coisas e alcançar aquilo que o Senhor espera de nós. Antes de começar a nossa aula, eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, aí onde você estiver, para que nós pudéssemos orar ao Senhor. Nós vamos sempre fazer isso. Começar as nossas aulas orando ao Senhor e terminar as nossas aulas orando e agradecendo ao Senhor. Porque se nós estamos aqui, é por Ele e para Ele, e graças a Ele. Amém? Então feche seus olhos. Pai querido, Deus santo e amado, Senhor, em nome de Jesus, nesse dia, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e o fazemos, Senhor, com toda a humildade que há em nossos corações. Porque sabemos, meu Deus, que não somos merecedores de estarmos aqui, mas pela Tua infinita misericórdia, o Senhor nos permitiu chegar diante de Ti e o Senhor nos permitiu, meu Pai, começarmos mais uma aula de introdução ao estudo da teologia. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cale a voz da nossa alma e também, meu Deus, de Satanás e de todos os agentes externos, que apenas o Teu Espírito e a Tua Palavra falem conosco, para que possamos ser edificados e possamos adquirir conhecimentos da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, vamos lá. Segunda aula de introdução ao estudo da teologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o significado da palavra teologia. A palavra teologia, eu já adiantei isso um pouquinho para vocês na última aula, na verdade ela é uma junção de 2 palavras. O termo teologia, segundo os seus aspectos etimológicos, ele é composto por 2 palavras gregas. A palavra theos, que é a palavra Deus, e a palavra logia, ou logos, que a palavra logia ela significa fala ou expressão. Então seria uma fala sobre Deus, uma expressão acerca de Deus, ou traduzindo ficou como o estudo acerca de Deus. Tanto Cristo, a palavra viva, como a Bíblia, que é a palavra escrita, são esse logos de Deus. Eles são a palavra. E eles são para Deus o que a expressão é para o pensamento e o que a fala é para a razão. A teologia, gente, ela é o discurso e uma explanação sobre Deus ou de Deus, entende? Isso é teologia. Teologia é falar acerca de Deus, mas não falar bobagens ou falar coisas vãs. Por quê? Porque a teologia é uma ciência. Então, ela tem seus princípios, ela tem seus conceitos, ela tem os seus métodos para o estudo e para a avaliação do aspecto teológico.
né? Considerando que nenhuma exposição sobre Deus seria incompleta se não completasse suas obras, seus caminhos no universo que ele criou, além da sua pessoa, a teologia ela pode adequadamente estender-se, incluindo todas as realidades materiais e imateriais que existem e os fatos que lhes referem e estão contidos nela. Embora nós não encontremos nas Sagradas Escrituras a palavra teologia, isso mesmo, a palavra teologia não está na Bíblia, tá? E sendo ela composta por duas palavras bíblicas familiares, ela é bíblica, né? Por mais que a palavra teologia não apareça na Bíblia, a teologia é bíblica em seu caráter. Em Romanos 3:2, por exemplo, aparecem as palavras que falam sobre a teologia. Lá em 1 Pedro 4:11, né, temos também palavras que falam acerca da teologia. Em Lucas 8:21, né, também fala sobre a palavra de Deus e a teologia. Então, a teologia ela é bíblica, embora você não vai achar essa palavra teologia nas Sagradas Escrituras, mas ela é bíblica no seu contexto, ela é bíblica na sua essência, ela é bíblica no seu aspecto, na sua aplicação. Entende? Ela nasce a partir da Bíblia. Segundo, o termo teologia ele é usado de duas maneiras principais. A primeira é a teologia ativa. O que é teologia ativa? É quando alguém fala em nome de Deus. Por exemplo, quando um profeta fala com alguém em nome do Senhor, isso é uma teologia ativa. E a teologia passiva, por outro lado, ela indica uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus. Entende? Por exemplo, se um profeta se levanta e traz até você uma mensagem bíblica, uma profecia do Senhor, por exemplo. Aquele profeta, ele usou a teologia na sua forma ativa, porque ele falou em nome de Deus. Ele se moveu ali em nome de Deus para entregar algo a você, para falar algo com você em nome do Senhor. E você usou a teologia em forma passiva, porque você recebeu a mensagem de Deus. Você foi o instrumento, o objeto de recepção dessa fala ou dessa mensagem acerca de Deus. Então, aqui a gente tem esses dois termos principais acerca da teologia. A teologia ativa é quando alguém fala, e a teologia passiva é quando alguém ouve ou recebe uma mensagem acerca do Senhor. A teologia ela é a ciência que trata da natureza de Deus e da sua relação com o universo. Deus jamais foi contestado pelos escritores da Bíblia. Eles não tinham dúvidas sobre a sua existência. A palavra teologia foi inicialmente adotada pela igreja grega, com o sentido de uma reflexão sobre Deus, o estudo e a contemplação do próprio Deus e de pesquisas acerca de coisas de Deus. Então, assim surgiu esse termo teologia na vida da igreja. 3. Usos generalizados da palavra teologia. A palavra teologia hoje ela é usada de várias formas, inclusive em situações que não tem muito a ver com ela. Mas esse termo ele foi amplamente difundido e nós vamos estudar aqui um pouquinho acerca disso. O termo teologia ele é usado em diversos significados restritos, quando se deseja reconhecer o primeiro expoente de um sistema teológico, o nome do indivíduo é combinado com o termo. Pastor, o que é isso? O senhor está falando grego? Não, vou ensinar para vocês o que isso significa. Por exemplo, nós falamos sobre teologia agostiniana. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. O que é teologia agostiniana? Foi a teologia desenvolvida por Agostinho, ou, segundo a Igreja Católica, Santo Agostinho. E que teologia é essa? Basicamente a teologia católica. A teologia católica ela tem base
nos ensinamentos de Agostinho. Então, ela é considerada uma teologia agostiniana. Por quê? Porque foi um sistema teológico pensado e desenvolvido por um homem chamado Agostinho. Nós temos, por exemplo, a teologia reformada, que também é conhecida como teologia calvinista. Por quê? Porque ela foi desenvolvida por João Calvino. E hoje ela tem o seu expoente em igrejas como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, que é a maior igreja de fé reformada que nós temos hoje. E ela traz doutrinas como a predestinação, doutrinas como a eleição incondicional, a depravação total do homem, enfim, falam acerca de uma predestinação de Deus para a vida ou para a morte. A doutrina calvinista, ela aponta que a graça do Senhor é irresistível, ou seja, que quando Deus resolve salvar alguém, esse alguém não pode dizer não, ou não pode dizer sim, porque se Deus resolveu, Deus vai salvar e acabou, porque Deus resolveu antes da fundação do mundo, e que nada que a gente faça pode interferir na nossa salvação, porque Deus já determinou isso lá antes da fundação do mundo. Então, essa é a base, assim, muito a grosso modo, porque é um sistema muito complexo, a teologia calvinista, não daria para a gente explicar aqui em um vídeo. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode lá na frente marcar um seminário ou alguma coisa complementar para a gente conversar um pouco sobre a teologia calvinista e sobre a teologia arminiana, que são dois pontos que se confrontam, que se contrapõem dentro da teologia. Nós temos também a teologia luterana, por exemplo, né, que vem de Martinho Lutero, foi o sistema teológico desenvolvido por ele, baseado ali principalmente nas suas 95 teses, que se contrapuseram à Igreja Católica e que foi ali o marco inicial para aquele cisma, para aquele racha da Igreja e para o surgimento do protestantismo, né? O surgimento do movimento protestante ou do movimento evangélico que nós temos hoje espalhado aí pelo mundo a partir da teologia luterana, a partir do que Lutero pensou e desenvolveu no sistema teológico aí luterano. E nós temos também outro grande sistema teológico, que é a teologia arminiana, que grandes expoentes dela hoje são, por exemplo, as igrejas congregacionais, batistas, metodistas, as próprias Assembleias de Deus, são igrejas de confissão arminiana, digamos assim, né? E a teologia arminiana, ela se contrapõe à teologia calvinista, porque ela acredita na expiação ilimitada, ou seja, ela acredita que Jesus morreu por todas as pessoas. Já a teologia calvinista não. A teologia calvinista acredita na expiação limitada, ou seja, Jesus só morreu pelos eleitos. Armínio vem dizer que não, que Jesus morreu por todos os homens e que deu ao homem o livre-arbítrio para escolher ser salvo ou escolher ser perdido. Já a teologia calvinista vai dizer que não, que Jesus morreu só pelos eleitos que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e que por conta do pecado aplicou-se sobre o homem um estado de depravação total e que o homem não tem condições de escolher o bem, que o homem não tem mais livre-arbítrio porque ele só escolhe o mal. Então, são dois pontos assim bem distintos. A teologia arminiana, ela vai dizer que não, que Deus não quer que nenhum homem se perca, que Jesus morreu por todos e que se o homem responder com fé, ele vai ser salvo. Que a graça, ela é resistível, ou seja, por mais que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, o homem pode resistir, o homem pode dizer que não, né? Esses são pontos centrais aí da doutrina arminiana. E existem vários expoentes de ambas essas doutrinas, né? Por exemplo, as doutrinas calvinistas têm como expoentes George Whitefield, Charles Spurgeon e vários outros. A doutrina arminiana tem expoentes como, por exemplo, o grande John Wesley, né? Que foi alguém que pegou a doutrina arminiana, a teologia arminiana, e desenvolveu ela de forma uma aplicação prática para a vida das pessoas. Então, esses são algumas dos termos teológicos assim mais utilizados, né? A teologia agostiniana, que
que vem de Agostinho, ou para os católicos do Santo Agostinho, a teologia calvinista, a teologia luterana e a teologia arminiana. Também nós temos quando a teologia, quando se tem a fonte do seu material, empregam termos específicos. Por exemplo, aqui em cima, a gente falou sobre o emprego de termos específicos a partir da pessoa que desenvolveu o sistema teológico, certo? Agostinho, Calvino, Lutero e Armínio. Aqui embaixo nós vamos falar sobre a fonte material dos estudos bíblicos. Por exemplo, a teologia revelada, ela se refere a Deus e o seu universo que foi revelado nas Escrituras. A teologia revelada, ela só tem como base a revelação das Escrituras, nada mais. Ela não aceita nenhum outro ponto de debate ou de discussão teológica que não seja a revelação geral de Deus que se encontra nas Sagradas Escrituras. Nós temos, por outro lado, a teologia católica, que a tradição se encontra acima da revelação de Deus. A Igreja Católica não tem na Bíblia autoridade. Pelo contrário, a Igreja Católica acha que ela é autoridade sobre a Bíblia, porque eles acham que eles fizeram a Bíblia. Então, a Bíblia seria fruto da Igreja e não vice-versa. Essa é na visão católica, tá? Os católicos não veem na Bíblia uma autoridade imediata e final de todos os assuntos da revelação. Eles têm essa autoridade final e imediata nos dogmas e na figura do Papa, né? Que, segundo eles, o Papa é o representante legítimo de Deus na Terra, sucessor de Pedro, né? Enfim, nós que somos cristãos evangélicos discordamos dessa visão, tá? Nós discordamos, inclusive, da interpretação católica do texto que é essencial para tudo isso, que é lá quando Jesus pergunta aos discípulos: quem estão dizendo por aí que eu sou? Então os discípulos respondem: estão dizendo que o Senhor é Moisés, Elias ou alguns dos profetas. E Jesus disse: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele: Pedro, você é um bem-aventurado, você é abençoado. Por quê? Você é feliz. Por quê? Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então, e aí Jesus completa, dizendo assim: eu te darei a chave do reino de Deus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu, né? Então, a Igreja Católica, ela interpreta esse termo de forma equivocada, porque quando Jesus fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, os católicos acreditam que Pedro é a pedra angular da igreja. Logo, Pedro é a pedra angular da igreja e todos os papas substituem ele e são pedra angular da igreja, representantes de Deus na terra. Nós, evangélicos, não acreditamos nisso, porque na nossa concepção bíblica, quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No grego, a palavra que Jesus usou para Pedro é uma palavra que diz: Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Porque na tradução para o português ficou pedra e pedra, certo? Mas no original grego, a palavra que Jesus usou para Pedro é a palavra Petros, salvo engano, que significa pedrinha, ou pedregulhozinho. E aí Jesus está dizendo: Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E que rocha é essa, senão Pedro? A revelação que Pedro teve de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação é a pedra angular da igreja. O fato de Jesus ser o Cristo, o Salvador da humanidade, essa é a pedra angular da igreja. Entende? Então não tem nada a ver com Pedro, mas sim com Jesus e com a revelação que Pedro teve. Então existe essa divergência entre a nossa visão teológica e a visão teológica da Igreja Católica.
Nós temos também a teologia natural, que refere-se a Deus e ao seu universo, que foi revelado na natureza. Né? Tem pessoas que se baseiam o seu estudo teológico na revelação de Deus através da natureza. O rei Davi, ele diz lá em Salmos que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então Deus, ele se revela na natureza a todo tempo. Existem inúmeras revelações divinas através da natureza. E existe uma linha teológica que estuda apenas as revelações divinas a partir da natureza. E nós temos a teologia evangélica, que se refere a Deus e o seu universo revelado nas Escrituras, o Espírito Santo, e crê que o Espírito Santo é que dá o entendimento e que dá consciência ao homem para compreender todo o aspecto teológico das Sagradas Escrituras. Tranquilo? Então essas são basicamente as formas de se entender o termo teologia através do material ou da fonte de estudo. Outra forma de diferenciar os termos teológicos são acerca do lugar onde ela foi desenvolvida. Como, por exemplo, a teologia de Calvino, ela foi desenvolvida basicamente em Genebra, na Suíça. Então, ela ficou conhecida como teologia genebresa. Por quê? Porque ela é a teologia de Genebra, a teologia que nasceu em Genebra. Nós temos, por exemplo, a teologia Merseburgo, que é uma teologia alemã que foi desenvolvida na Cátedra de Merseburgo. Nós temos, por exemplo, a teologia wesleyana, que foi desenvolvida em Oxford, na Inglaterra. Nós temos a teologia da Nova Inglaterra, que é uma teologia desenvolvida nos Estados Unidos, e, enfim, e várias outras dessa forma. Temos também a aplicação de métodos teológicos acerca do conteúdo particular desse estudo. Por exemplo, teologia bíblica. A teologia bíblica extrai o material de estudo apenas da Bíblia. A teologia histórica. A teologia histórica considera o desenvolvimento histórico da doutrina e se preocupa com as heresias que aparecem durante a era cristã. Nós sabemos que quando Jesus sobe aos céus, que nasce a igreja, e tem aquele processo de expansão ali da igreja com Paulo, com Pedro e os outros, começam a surgir muitas dúvidas, porque o cristianismo era algo novo. Hoje nós temos uma religião de 2000 anos e uma teologia consolidada, mas naquela época era tudo muito novo para eles. Jesus tinha acabado de subir aos céus, os discípulos não tinham ainda completamente a teologia da igreja formada ou a revelação toda pronta. Então várias dúvidas surgiam, e dessas dúvidas surgiam várias heresias. Por exemplo, várias doutrinas surgiram para dizer que Jesus não é Deus, ou que Jesus é um Deus um degrau abaixo, um Deus menor, ou que Jesus é semelhante a Deus, mas que ele não pode ser Deus, e várias outras situações dessas foram aparecendo, heresias como essa foram surgindo. Então os concílios da igreja se reuniam, debatiam e rechaçavam todas essas heresias. E a teologia histórica é quem considera todo esse aspecto na sua área de estudo. Nós temos também a teologia prática, que trata da aplicação das verdades aos corações dos homens. O que é a teologia prática? Ela pega todo aquele aspecto teórico da teologia e busca entender como que isso vai ser aplicado na vida das pessoas. É como se ela dissesse: tudo bem, toda essa questão teórica aí que vocês estão dizendo é muito bonita, mas o que isso vai impactar e mudar a vida dos seres humanos? Então, a teologia prática, ela tem nesse escopo a sua área de atuação e de estudo. Nós temos a teologia pastoral, que é praticada pelos pastores em seus gabinetes e no seu dia a dia. Nós temos a teologia homilética, que é a teologia das explicações.
E nós temos a teologia ética, que é a teologia dos deveres do homem para com Deus. Nós temos também uma outra divisão, que é pelo método que se emprega. Por exemplo, teologia sistemática. Teologia sistemática é a ciência que segue um esquema ou uma ordem humana de desenvolvimento doutrinário que tem o propósito de incorporar no sistema toda a verdade a respeito de Deus e o seu universo a partir de qualquer fonte. O que é teologia sistemática? Ela pega tudo isso que a gente viu até agora, sistematiza, organiza e apresenta para os estudiosos. Entende? Ela é sistemática por quê? Porque ela cria um sistema teológico a partir de tudo que já se estudou antes dela. Por isso ela é sistemática. Nós temos a teologia dogmática, né, que busca verdades teológicas defendidas com certeza e através de dogmas, né, coisas que às vezes não estão escritas na Bíblia, mas foram passadas aí de gerações em gerações e acabam sendo consideradas como verdade. Nós temos muito isso, por exemplo, na religião judaica, através das sabedorias dos rabinos que vão passando ao longo dos tempos, e também os dogmas católicos. Em regra, são tradições orais que vão passando de pai para filho, até chegar nos nossos dias. Nós temos também a teologia polêmica, que é a teologia do debate ou da controvérsia, né? A teologia que pega pontos aparentemente contraditórios das Sagradas Escrituras e faz ali uma problematização entre eles para se chegar a uma conclusão de compreensão e de entendimento através das Sagradas Escrituras. Nós temos também a teologia exegética, que é a teologia da gramática, né? Uma teologia que estuda principalmente os aspectos linguísticos da teologia. Isso é muito importante, gente, porque a Bíblia ela é um livro com várias figuras de linguagem diferentes. Nós temos na Bíblia parábolas, nós temos na Bíblia várias coisas diferentes, umas que são literais, outras que não são literais. E a gente precisa da teologia exegética para a gente entender o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é real, o que é figurativo. Por exemplo, uma vez eu conversava com uma pessoa e ele me garantiu que o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão e que o rico morreu e foi para o inferno. E eu disse para ele, não, isso não aconteceu. Ele falou, claro que aconteceu, você está chamando a Bíblia de mentirosa? Eu falei, de forma nenhuma, só que isso é uma parábola. Parábolas são histórias contadas para ilustrar uma verdade. Jesus estava nos dizendo ali que existe o céu, que existe o inferno e que isso um dia vai acontecer, mas não existiu aquele rico nem aquele mendigo, entende? Porque era uma parábola. E por fim, nós temos a divisão dos termos teológicos pela classificação particular. Por exemplo, teologia do Antigo Testamento, ela se refere e se restringe ao estudo do Antigo Testamento. Teologia do Novo Testamento, ela se restringe ao estudo do Novo Testamento. Teologia paulina, ela se refere ao estudo das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Teologia joanina, ela se refere ao estudo das cartas escritas pelo apóstolo João. Teologia petrina, ela se refere ao estudo das cartas escritas pelo apóstolo Pedro. Então essas são algumas divisões básicas da teologia. Eu vou encerrar agora essa aula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e já vamos gravar a segunda parte dessa aula. Então, pastor, por que o senhor não vai orar agora? Porque essa aula não acabou. É só um até já, para a aula não ficar muito grande, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, e até já com a segunda parte da aula.